Todo mundo sabe que a meditação é o método natural mais eficaz para acabar com a depressão, a ansiedade e ter uma vida mais plena e realizada. Mas e se eu te dissesse que é possível meditar enquanto lava a louça, escova os dentes ou troca o pneu do teu carro? Esse é o Mindfulness, essa técnica budista milenar de controle da mente, que mais recentemente as neurociências e a psicologia descobriram e incorporaram como terapia alternativa ao combate às doenças mentais, que, no entanto, a quase totalidade das pessoas fora do setting terapêutico desconhece. Eu sou o Fábio Guilherme, estudioso de filosofia oriental, tradições antigas e neurociências. Nesse vídeo eu vou te ensinar como aplicar o Mindfulness na tua vida diária, de forma muito simples e didática, de maneira que qualquer pessoa possa fazer, em atividades do teu dia a dia, que você já executaria de qualquer maneira, como escovar os dentes ou comer, por exemplo. Mas como eu sempre faço em todos os meus vídeos, antes de te dar o aspecto prático de aplicação da técnica, eu preciso te passar a fundamentação teórica que embasa os conceitos que nós vamos trabalhar nesse vídeo aqui hoje. Porque para qualquer técnica que você for aplicar, para que ela seja efetiva, é primordial que você conheça a sua origem e os mecanismos de ação dessa técnica. E quando a gente pega a palavra mindfulness, ela vem do inglês, que significa em português mente plena. Essa é uma tradução semântica para o português. E esse termo mindfulness, ele foi originado no budismo. Porque o que acontece? De forma muito sintética, porque eu ainda vou fazer um vídeo somente sobre as vertentes do budismo, mas de forma muito sintética, o conceito de mindfulness ele foi extraído de um sutra budista chamado A Roda do Dharma, que é um sutra que traz as 4 nobres verdades. Esse conceito budista das 4 nobres verdades é o conceito mais básico da filosofia budista e um dos primeiros discursos do Buda. Esse discurso, como eu falei, ele está no sutra esse da Roda do Dharma. E muito resumidamente, ele traria o conceito de que existem 4 nobres verdades na vida. A primeira nobre verdade diria que viver é sofrer, ou seja, a vida é sofrimento. A segunda nobre verdade diz que o motivo do sofrimento é o desejo. A terceira nobre verdade diz que existe um caminho para a cessação desse sofrimento. E a quarta nobre verdade vai dar o caminho para a cessação desse sofrimento. Então, na primeira nobre verdade, onde você constata que a vida é sofrimento, é devido ao fato de que nós nos relacionamos com a vida através de objetos impermanentes. Porque tudo o que nos rodeia no mundo manifestado é impermanente, inclusive nós mesmos. Todas as coisas acabam, todas as coisas, absolutamente tudo no universo, do verme à estrela, tudo tem um ciclo de vida que acaba. Então, essa condição orgânica do mundo manifestado é que limita o sofrimento. E então, no segundo aspecto, que vai dizer que o motivo que gera esse sofrimento é o desejo, é porque nós nos relacionamos com esses objetos através do desejo. E o desejo ele é gerado pelo intelecto e pela intenção. Então, a gente tem uma intenção em relação a esses objetos, que é o desejo. E ele vai se dividir em 2 aspectos duais desse desejo, que é a aversão e o apego, onde a gente tem aversão àquilo que nos causa dor e apego àquilo que nos causa prazer. Porém, tanto o que nos causa dor quanto o que nos causa prazer são apenas variações, oscilações duais, compensatórias uns dos outros. Ou seja, aquilo que nos causa prazer é uma oscilação, uma polaridade dual daquilo que nos causa dor. E conforme eles vão tornando esse ciclo dual, eles vão se relacionando e se compensando. Então, por exemplo, se eu tenho um objeto de prazer, na cessação desse objeto do prazer, eu vou ter a dor na ausência dele. Porque, como eu já disse, tudo é impermanente. Então, tudo vai acabar um dia. Então, qualquer coisa que te esteja dando prazer, em algum momento ela vai acabar. E quando ela acabar, ela vai te causar dor. Porém, mesmo enquanto ela está acontecendo, enquanto você está tendo aquele objeto de prazer, tu tem uma dor na iminência da perda dele. Ou seja, quando tu tá usufruindo de algo que te dá prazer, mesmo nessa relação de prazer, você cria uma ansiedade porque aquilo vai acabar. Ou seja, se você não tem algo, você sofre porque você quer ter. E se você tem, você sofre porque você não quer perder. E essa é a natureza essencial daquilo que é impermanente, que está baseado no desejo. E esse desejo, ele surge da ignorância. E é a ignorância do quê? A ignorância da verdadeira identidade do ser, ou seja, da nossa verdadeira essência,
que é impermanente, intransitória, incondicionada e eterna. Então a gente se liga pelo desejo àquilo que é impermanente, pela ignorância, pelo desconhecimento daquilo que é permanente, que é a nossa essência. E então a terceira nobre verdade vai ser a constatação de que a cessação desse sofrimento, que é a ligação a esses objetos impermanentes, é justamente o interrompimento desse desejo aos objetos impermanentes, que é direcionado pela verdadeira sabedoria, que não é uma sabedoria de conhecimento tangível, condicionado, o conhecimento de saber uma fórmula matemática ou como que a eletricidade funciona, não é isso. É o conhecimento, a sabedoria da nossa verdadeira essência. A constatação disso derruba a ignorância que gera o desejo, e então você cessa esse desejo pelos objetos impermanentes, e então tu te coloca em relação com aquilo que é permanente e imutável. E aí a quarta nobre verdade vai dar o caminho para chegar até isso, para chegar até esse conhecimento, para cessar o desejo, e então ter aquilo que o budismo chama de nirvana, que seria a iluminação. E aí esse caminho vai ser um outro conceito budista, que é o conceito de caminho ótuplo. Ou seja, esse caminho para a iluminação ele vai ser dividido de forma didática em 8 aspectos ou em 8 etapas. E uma dessas etapas, uma delas é o samadhi. E aqui é muito importante a gente fazer uma diferenciação. Esse samadhi do budismo não é o mesmo samadhi do hinduísmo. Tanto o budismo quanto o hinduísmo são baseados no idioma sânscrito antigo, que é um idioma indo-europeu. Porém, o budismo está mais relacionado com a língua Pali. E o hinduísmo está mais relacionado com o hindi mesmo. Então, assim, as palavras são as mesmas, mas cada filosofia existencial, o budismo e o hinduísmo, vão entender essas palavras de formas diferentes. Então, lá no meu vídeo que eu falo sobre os 5 passos da meditação, que eu vou deixar aqui no card o vídeo para que vocês assistam, os 5 passos de como começar a meditar. Lá eu me baseio em um livro, em uma obra chamada Os Yoga Sutras de Patanjali, que é uma obra do cânone hindu. Ou seja, esse cânone hindu entende o samadhi como a iluminação final, como o 8º passo, aquilo que é o mais importante. O budismo vai ver o samadhi como algo um pouco menor, mais reduzido. E o budismo vai ver esse samadhi como o controle da mente. Ou seja, para o budismo, o samadhi é apenas o controle da mente, e não a iluminação. Essa iluminação é lá para o hinduísmo. Então o budismo vê isso como o controle da mente. E esse controle da mente, que é o samadhi, ele vai se dividir em 3 partes. A primeira delas é a concentração, a segunda delas é o esforço que gera essa concentração, e o terceiro é uma palavra chamada sati. Essa palavra sati significa mente plena. Ou seja, tu tem primeiro a concentração, depois o esforço para manter essa concentração, e depois tu tem a mente plena, que é o resultado do esforço da concentração. E é justamente essa palavra sati, que é mente plena, que originou o conceito de mindfulness. Isso porque lá no século XIX, na primeira metade do século XIX, né, começou a haver um processo de tradução das obras milenares orientais. Então, os pesquisadores começaram a traduzir as obras do cânone hinduísta, budista, do cânone chinês, então começaram a traduzir ali o Bhagavad Gita, né, o I Ching, começaram a traduzir todas essas obras orientais, e nessas traduções eles começaram a fazer, então, equivalentes à língua inglesa, porque o sânscrito ele é muito diverso da língua inglesa. Então é muito difícil tu fazer uma tradução literal. Então eles começaram a fazer traduções mais semânticas. E aí quando eles chegaram nesse termo, o sati, eles traduziram para a mente plena. E aí o tempo passou, e lá pelo final do século XX, ali em meados dos anos 90, a psicologia e a neurociência começou a utilizar esse conceito de mindfulness, assim como a meditação também, para o tratamento de doenças mentais, porque começou a se verificar a eficácia disso na qualidade de vida das pessoas. Então eles começaram a utilizar o mindfulness no setting terapêutico. E por que eu dei todo esse epílogo, né, em relação ao budismo, se esse nem é um vídeo sobre budismo, né? É um vídeo sobre mindfulness? Porque a essência do mindfulness é esse conceito budista, é a filosofia budista, esse conceito de unidade, de plenitude, de incondicionamento, de eternidade, de expansão. Então, como que a gente vai aplicar uma técnica, como que a gente vai se entregar a algo se a gente não sabe a origem disso, o aspecto filosófico que embasa isso? Porque tudo se conecta, tudo está conectado, tudo é uma coisa só. E a gente precisa entender de onde que vem as coisas, de onde que surge a etimologia das palavras, como que isso acontece, como que isso se dá. Porque senão é algo vazio,
é algo sem propósito. A gente precisa ter um propósito, a gente precisa ter um direcionamento nisso, que a gente pode chamar de fé, num aspecto mais espiritualista, mas a gente pode chamar de propósito mesmo, de foco, num aspecto mais psicológico. E isso só vai funcionar se houver essa entrega por parte do praticante. Então é algo, como eu disse no começo do vídeo, extremamente simples e acessível, mas você precisa ter essa entrega e essa vontade e esse conhecimento em relação àquilo que tu está fazendo. Então agora que a gente entendeu a origem do Mindfulness, vamos adentrar o aspecto prático dele. Então o Mindfulness ele vai se dividir basicamente em dois aspectos, que é o Mindfulness formal e o informal. O Mindfulness formal é aquele do setting terapêutico, é aquele acadêmico que eu acabei de falar, das neurociências e da psicologia, da aplicação disso dentro do setting terapêutico. Então ele vai ser um Mindfulness guiado por um terapeuta ou por um instrutor. E aí você vai ter, então, técnicas de Mindfulness, você vai ter todo um cronograma liderado por um instrutor, por uma pessoa que vai te direcionar. E aí depois existe o Mindfulness informal, que é aquele que você faz de forma autônoma, por conta própria, que é o que eu vou te passar aqui nesse vídeo. Dentro desse Mindfulness informal, a gente vai dividir ele mais uma vez em duas partes. A gente vai ter o Mindfulness prático e o Mindfulness meditativo. E aqui eu vou me voltar mais uma vez para o meu vídeo lá sobre meditação, porque esse Mindfulness meditativo, ele vai ser lá o quinto passo dos Yoga Sutras do Patanjali, que tem lá os 8 passos, né? Então o quinto passo é o Pratyahara, que seria a abstração da forma, que nada mais é do que tu abstrair todos os teus sentidos, para que tu possa mergulhar na introspecção reflexiva da meditação. O Mindfulness meditativo ele seria o contrário da meditação. É onde tu vai prestar muita atenção nos teus sentidos, nos teus 5 sentidos. Porque lá na meditação, no Pratyahara, primeiro tu tem que prestar atenção nesses 5 sentidos para que depois tu possa silenciar eles. Porque daí tu teve o controle dos 5 sentidos e depois tu solta eles e te libera deles. Aqui na meditação do Mindfulness, não. A gente vai se manter nesses 5 sentidos. Então tu vai prestar muita atenção nos teus 5 sentidos, nas tuas sensações corporais, nos teus pensamentos e nas tuas emoções. Então esse é o Mindfulness meditativo, onde tu vai sentar para prestar atenção nos teus mecanismos internos. E aí tu vai ficar por alguns minutos ali fazendo isso. Esse não é o Mindfulness que eu vou passar aqui no vídeo hoje. O Mindfulness que eu vou passar aqui é o Mindfulness prático. E esse prático é justamente tu utilizar ele nas tuas atividades do dia a dia, onde tu vai estar fazendo a atividade aplicando o Mindfulness. E o Mindfulness ele vai agir na saúde mental e na qualidade de vida das pessoas. E como que ele faz isso? Porque ele indo no centro regulador da emoção da pessoa, que é o centro da psique dela, e reestruturando e organizando esse centro, as funções executivas da pessoa, que é como ela se relaciona mesmo com o mundo, vai estar estabilizada e ligada a esse centro que está estabilizado também. Então toda a vida dela vai ser muito mais plena, ela vai conseguir se entregar muito mais ao processo, ao fluxo da vida. Então ela vai fluir de forma muito mais natural. E além dela ter uma vida mais leve, com mais paz interior, com mais leveza, com mais prazer, ela ainda vai ser mais efetiva na vida dela. Porque ela estando leve e se entregando 100% ao processo e aquilo que ela está vivendo, ela vai ser mais efetiva e bem-sucedida naquilo que ela empregar. E como que o Mindfulness age, então, nesse aspecto? Como que ele vai transmutar essa capacidade psíquica da pessoa para um aspecto de expansão da consciência e de saúde mental? Ele vai fazer isso através de 3 vias. A via fenomenológica ou prática, a via neurológica e a via filosófica ou existencial. Começando pela via neurológica, o que acontece? Nós temos uma área do nosso cérebro chamado sistema límbico, que é o centro regulador das emoções. Nós temos alguns componentes nesse sistema límbico, por exemplo, a amígdala. A amígdala é um componente do sistema límbico responsável pelo estado de prontidão às ameaças do meio. O hipocampo é uma área do sistema límbico responsável por correlacionar, por cruzar as nossas memórias e as nossas experiências de vida com as nossas emoções, ou seja, dar uma significação emocional para aquilo que a gente experienciou e que está armazenado na nossa memória. E a gente tem uma outra área ainda, existem várias áreas no sistema límbico, a gente está falando só dessas 3. A gente tem uma outra área que é o hipotálamo, que ele é o centro regulador dos nossos sentidos, ou seja, da nossa sensação corporal, da nossa saciedade, da nossa sede, da nossa fome. Ele regula, então, o nosso sistema nervoso. Ele vai regular a nossa relação com o meio. Então esse sistema límbico, ele é uma resposta fisiológica aos estímulos do meio. Todas as áreas do sistema límbico vão gerar
respostas fisiológicas de neurotransmissores em resposta aos estímulos desse meio. E quando nós estamos fazendo uma atividade do dia em que o nosso pensamento ele está disperso em várias coisas no tempo e no espaço, ou que a gente está fazendo mais de uma atividade ao mesmo tempo, nós estamos em um estado de prontidão nesse nosso sistema límbico a vários estímulos. Esses estímulos que a nossa mente está dispersa enquanto a gente está fazendo uma atividade, eles não são reais, eles são estímulos imaginários, porque a nossa mente ela está dispersa no aspecto espaço-temporal, ou seja, nós estamos pensando em coisas que ainda não, em um futuro que ainda não aconteceu, ou em um passado que já passou, ou em um lugar no espaço em que nós não estamos. Então a gente está ali no trabalho, no escritório, lendo um documento, mas a gente está com a cabeça lá no filho que está doente, na briga que teve no trânsito, na briga que teve com a namorada, no médico que vai na semana que vem, na faculdade que vai se formar daqui a 2 anos, entende? Atualmente ela está dispersa no tempo e no espaço. E ela está oscilando nesses lugares. Então tu está criando situações imaginárias de catástrofe, de caos, onde o teu sistema límbico ele não diferencia o cérebro, ele não diferencia o que é real do que é imaginário, o que é concreto do que é subjetivo, o que é físico do que é pensamento, ele não diferencia. Então o teu sistema límbico, que deveria estar trabalhando apenas com o objeto do momento presente que tu está inserido, ele está trabalhando com toda uma demanda mental de projeções psíquicas de ambientes que não existem, mas que na tua mente eles existem. Então os neurotransmissores, as tuas sinapses ali dos centros reguladores das emoções, elas estão dispersas nesses pensamentos. E aí o teu córtex pré-frontal, que é onde estão as nossas funções executivas, que é a área do nosso cérebro responsável pelo nosso comportamento, pelo nosso pensamento, pela nossa linguagem, pelo nosso intelecto, pela nossa inteligência. Essa área nobre do nosso córtex frontal, ela está condicionada ao sistema límbico. Ela só age em comunicação com esse sistema límbico. Então o sistema límbico, ele dá a base emocional que condiciona as funções executivas do lobo pré-frontal, que é o nosso comportamento e o nosso pensamento. Então, se o teu humor ele está oscilando muito, ou ele está em extremos de ansiedade, de depressão, de estresse, as tuas funções executivas elas vão ser comprometidas. E por mais que tu tenha conhecimento, ou por mais que tu seja esforçado, tu vai estar disperso, tu vai estar diluído nessas preocupações. E o teu sistema límbico estando desequilibrado, as tuas funções executivas e o teu córtex pré-frontal também vão estar desequilibrados e, consequentemente, a tua ação no mundo será desequilibrada e a tua sensação, a tua psique vai gerar sofrimento psíquico e doença psíquica. E aí isso nos leva ao aspecto filosófico ou existencial. E aqui a gente vai entrar lá naquele aspecto do budismo, onde a gente entendeu que a ignorância é o desejo pelos objetos do mundo manifestado que são eminentemente impermanentes, cuja oscilação dual entre prazer e dor nada mais é do que um ciclo estático de oscilação contínua, como um sol que nasce e se põe o tempo inteiro. A gente sempre vai ter o amanhecer e o anoitecer, a gente sempre vai ter a alvorada e o ocaso, a gente vai ter sempre um sol que nasce, depois ele se põe para nascer de novo. Da mesma forma, o prazer e a dor são assim, essa compensação entre o prazer e a dor, essa compensação dual do mundo das formas, do mundo objetal. Então, quando a gente se coloca 100% no processo, na unidade, que é aquele conhecimento que o budismo traz do nirvana, que é a sensação do desejo, tu para de criar uma ansiedade pelo futuro ou um arrependimento pelo passado, uma melancolia, uma tristeza do passado. Tu para de te preocupar com coisas que não são o momento presente, onde tu tá trabalhando e tu tá preocupado com a recompensa do salário, onde tu tá lavando a louça e tu quer que aquilo acabe logo porque lavar a louça é chato, é um trabalho. Ou então tu tá comendo um doce e tu tá preocupado que aquilo não acabe porque aquilo dá prazer. Então tu tá sempre preocupado em manter o que dá prazer, então tu já tá projetando quando aquilo vai acabar. E tu tá preocupado em que acabe aquilo que te causa dor, então tu tá projetando para aquilo acabar. Enquanto que no mindfulness, tu vendo tudo como unidade, tu vai te entregar 100% ao fluxo e ao processo. Então quando tu estiver trabalhando ou estudando ou limpando a casa ou fazendo exercício, tu vai estar 100% preocupado com aquilo, ocupado com aquilo apenas. Então aquilo não vai te causar dor. Tu vai fazer aquilo de forma natural. Da mesma forma, aquilo que estiver te causando prazer, quando tu estiver em um momento em família, para
praticando um esporte, assistindo alguma coisa que tu goste, ouvindo uma bela música, namorando, quando tu estiver nesse momento, tu não vai estar preocupado com outras coisas, com outros problemas, porque aquilo vai acabar, porque no outro dia é segunda-feira, porque tu tem que trabalhar, não. Tu vai estar 100% entregue àquele momento de prazer, vivendo aquele momento para que ele seja eterno enquanto ele dure. Aquele poema do Vinícius de Moraes, ser eterno enquanto dure. Ou seja, tu tá vendo como unidade, a eternidade está no momento presente porque ela é a nossa essência, e a nossa essência ela é permanente, ela transcende o tempo e o espaço, a malha espaço-temporal. Por isso que é tão bonito quando a gente pega a essência do Mindfulness, e por isso que eu embasei lá no começo com o conhecimento budista das 4 nobres verdades, porque a essência do Mindfulness é isso, você vê as coisas como unidade e se entregar a elas como unidade. E as práticas que eu vou te passar agora aqui no vídeo são justamente de tu treinar esse processo, o que nos leva ao aspecto prático e fenomenológico. E aqui no aspecto prático e fenomenológico, eu vou citar 2 estudos. O primeiro deles, que é um estudo genérico, que fala do aspecto da musculação. Então aqui quem é da área de educação física, né, os educadores físicos, já sabem do que eu vou falar. Na musculação, a gente tem uma ativação do músculo conforme a gente faz um movimento mecânico de sobrecarga. Ou seja, a gente pega um peso e a gente faz aquele movimento, e naquele movimento mecânico a gente vai estar acionando um determinado músculo por alavanca, e conforme a gente sobe o peso no movimento concêntrico e desce o peso no excêntrico, a gente está gerando ali, né, uma fadiga no músculo, e isso vai gerar hipertrofia em todo um processo que eu não vou entrar no aspecto aqui, né, que eu ia me demandar muito tempo. Mas enfim, estudos comprovam que você coloca eletrodos no músculo e ele mede a ativação daquele músculo. E estudos já comprovaram que tu fazer o mesmo exercício 100% focado no músculo que tu está trabalhando. Então tu está fazendo uma rosca direta para o bíceps. E tu está 100% preocupado e concentrado no músculo que tu está trabalhando, fazendo o exercício. E depois tu vai fazer o mesmo exercício. É o mesmo movimento, com a mesma carga, mesmo processo. Mas tu tá ou ouvindo música, ou pensando em outra coisa no teu trabalho, em alguma coisa que aconteceu contigo, ou conversando com alguém, ou olhando para uma mulher bonita na academia, a ativação não vai ser a mesma. Ou seja, tu tá com a mesma carga, fazendo o mesmo movimento, tudo fisicamente tá igual, mas a tua mente não. No primeiro momento tu tá concentrado no músculo, no segundo momento tu tá com a tua mente dispersa em outros objetos, no espaço e no tempo. Então, isso é o contrário do Mindfulness. Tu não tá na unidade, tu não tá 100% no momento presente do exercício. Tu tá louco que aquilo acabe porque aquilo tá causando dor. E tu já tá com a tua mente em outras coisas para abstrair aquilo ali. E aí o músculo não é trabalhado da mesma forma. O segundo estudo é um estudo da Faculdade de Utah, de 2018, lá nos Estados Unidos, onde eles fizeram um estudo com um grupo de pessoas de vários países para ver as pessoas que conseguiam fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo. E eles descobriram que apenas um pouco mais de 2% das pessoas conseguem fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo, sendo efetiva em todas elas, em 2 ou em 3, enfim. Apenas pouco mais de 2%, ou seja, mais de 97% das pessoas, se elas fazem mais de uma atividade ao mesmo tempo, elas não fazem nenhuma bem feita. E aí é aquele ditado popular, né? Quem quer fazer mais de uma coisa não faz nada bem feito. Então, assim, isso mostra que nós vivemos hoje em uma sociedade que ela é multifatorial, ou seja, as pessoas estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo, o tempo inteiro, para ganhar tempo, porque é um mundo de estresse contínuo, de muita demanda, onde tu tá o tempo inteiro com o celular na mão, tu tá trabalhando, tu tá conversando, tu tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo, home office, trabalho remoto, então isso, as pessoas fazem várias coisas ao mesmo tempo, e essas várias coisas ao mesmo tempo no aspecto prático, fenomenológico, não faz sentido, porque tu não vai fazer nenhuma bem feita, porque as tuas funções executivas que fazem o recolhimento dos estímulos distratores, né? A inibição de estímulos distratores, e coloca o foco da atenção, ela não está sendo otimizada naquele processo. E aí a gente vai voltar lá no aspecto neurológico. A gente tem o centro regulador da emoção que dá a base, e a gente tem as funções executivas. E ali nas funções executivas, elas só vão ser efetivas se elas estiverem 100% focadas no momento presente. Porque se elas ficarem variando em outras coisas, em outros pensamentos, em outros objetos, em outras demandas, ela não vai ter o foco, a atenção necessária para executar aquela tarefa bem feita. E isso vai se manifestar, então, em uma vida que não é realizada, que não é bem sucedida.
Então agora, finalmente, nós vamos entrar aqui no aspecto prático do Mindfulness. Eu vou ensinar como aplicar o Mindfulness nas tuas atividades do dia a dia. E aqui é uma grande questão que eu quero colocar. Tu não precisa aplicar o Mindfulness o tempo inteiro durante todo o teu dia. Então, por exemplo, tu faz 4 refeições ao dia, tu pode fazer uma refeição aplicando o Mindfulness. Tu escova o teu dente, sei lá, 3 vezes ao dia, 5 vezes ao dia, tu vai aplicar o Mindfulness em 1 ou 2 vezes. Outras vezes tu não precisa fazer. Mas é importante que tu aplique o Mindfulness algumas vezes no teu dia a dia, nessas atividades. Então, o primeiro exemplo é a comida. Digamos que tu vai comer uma maçã. Então, como que tu vai aplicar o Mindfulness? Tu vai comer essa maçã, tu vai fazer essa refeição apenas comendo a maçã. Tu não vai conversar com ninguém. Tu não vai pensar em outras coisas. Tu não vai assistir tela enquanto tu tá comendo. Tu vai sentar sozinho em silêncio para comer a tua maçã. E então, tu vai focar 100% no momento presente. E o universo inteiro vai ser aquela maçã. E tu e aquela maçã vão se tornar unidade. Vocês vão ser uma coisa só. Então tu vai usar os teus 5 sentidos. Primeiro tu vai olhar para a maçã. E tu vai olhar ela bem de perto, tu vai prestar atenção. Porque no primeiro momento tu vai ver que a maçã ela é arredondada, ela tem um talinho e ela é talvez ali meio avermelhada. Mas aí tu vai prestar mais atenção. Tu vai ver que esse talinho ele é composto de vários pigmentos, de vários pontinhos. Tu vai ver que a cor avermelhada da maçã, ela tem várias nuances, milhares de tons diferentes que se intercalam. E tu vai prestar atenção em cada detalhe desses. Tu prestou atenção em cada detalhe da tua visão em relação à maçã, depois tu vai cheirar a maçã. E tu vai prestar atenção no aroma da maçã. Apenas sentindo o aroma da maçã. Tu não vai cheirar a maçã pensando no trânsito ou no teu trabalho. Tu vai apenas cheirar a maçã. Depois, tu vai sentir a maçã, tu vai tocar ela, tu vai acariciar ela e tu vai ver que a casca dela, embora pareça uniforme uma coisa só, ela tem várias oscilações também, várias nuances extremamente sutis que a tua mente não estava percebendo porque ela estava dispersa no tempo e no espaço. Então, tu vai prestar atenção no teu tato em relação à maçã. Após isso, tu vai prestar atenção na tua audição em relação à maçã. E aqui tu vai morder ela. Então tu vai prestar atenção no som da maçã. E enquanto tu mastiga a maçã, tu vai prestar atenção no som da tua mastigação da maçã. E quando tu engolir a maçã, tu vai prestar atenção no som da maçã passando pelo teu esôfago. E acreditem, o alimento passando pelo esôfago gera um som. A gente não ouve esse som porque ele é extremamente sutil. Mas se tu estiver em silêncio, muito concentrado e prestando muita atenção, tu vai perceber esse som. Por último, tu vai utilizar o sentido do teu paladar. Então tu vai sentir o gosto da maçã, a textura da maçã na tua língua. E aí a gente tem áreas da língua, áreas palatáveis da língua ali, que são responsáveis por gostos diferentes, entre o azedo, o amargo, o doce e o salgado. Então tu vai colocar a maçã em pontos diferentes da tua língua e vai tentar identificar as nuances de gosto diferente. E tu vai fazer isso com a primeira mordida da maçã. É óbvio que tu levaria horas comendo se tu fosse fazer isso o tempo inteiro. Então tu vai fazer esse processo mais lento só na primeira mordida. Após tu vai terminar de comer a maçã, prestando atenção ainda nos 5 sentidos. Mas aí tu vai fazer isso de forma mais fluida, ao mesmo tempo ali. Mas tu vai terminar de comer toda a maçã 100% na concentração e no momento presente da maçã, sem pensar em nada, sem interagir com outras pessoas, sem fazer outras coisas, sem trabalhar enquanto tu come, sem olhar a tela enquanto tu come. Pelo menos uma refeição do dia você vai fazer isso. Escovar os dentes, a mesma coisa. O cheiro da pasta, vai olhar para a pasta e para as cerdas da escova, vai sentir o tato das cerdas tocando a tua gengiva, vai sentir o gosto da pasta, vai ouvir o barulho da escovação. E tu vai escovar de forma muito lenta, prestando atenção a tudo isso, sem pensar em nada, sem olhar tela, o mesmo processo da maçã. Tu pode aplicar isso para qualquer atividade do teu dia, tomando banho, dirigindo, caminhando, na academia. Experimenta treinar um dia sem fone de ouvido e sem conversar com ninguém. Treinar sozinho, sem ouvir música e sem falar com ninguém, prestando 100% atenção no processo. Tu vai ver que a dor do exercício, até do treino de perna, que dói bastante, tu vai ver que a dor diminui muito, porque tu não tá fugindo e lutando contra aquilo. Tu tá 100% entregue àquele processo. Então tu vai aplicar isso em algumas coisas do teu dia a dia. Tu percebe que isso é extremamente simples e acessível. Tá acessível a qualquer pessoa, é algo muito simples. Só que isso faz uma mágica, uma mudança incrível na vida. E as pessoas desconhecem e não aplicam. Tu não vai gastar tempo adicional nenhum com isso. Porque tu já ia comer ou escovar os dentes, tu já ia dirigir ou caminhar para o trabalho.
só vai utilizar o mindfulness, a concentração plena durante aquele momento. E até é melhor do que o momento que tu faria normalmente. Porque de repente tu pode estar comendo com preocupações e ansiedades e arrependimentos, e aí tu vai te preocupar 100% com a comida, tu vai te sentir aliviado porque tu não vai te preocupar com aquelas coisas. E tu vai fazer isso em apenas alguns momentos do teu dia. Nas outras refeições tu pode assistir tela, nos outros dias de treino tu pode conversar com alguém, ouvir música, tu pode limpar a casa ouvindo música, mas tenta de vez em quando, em algum momento, lavar a louça, só lavando a louça, só prestando atenção nos 5 sentidos, nas tuas sensações, enquanto tu está fazendo aquele processo. Esse mecanismo de trabalhar 100% o momento presente através do mindfulness, ele reestrutura a homeostase interna do cérebro. Porque eu vou repetir, o nosso cérebro ele não diferencia o que é real e concreto daquilo que é imaginário e subjetivo. Ou seja, esse treinamento de estar 100% no momento presente do mindfulness, no médio e longo prazo, ele vai alterar a estrutura interna das homeostases do teu cérebro. A neurociência coloca ali um tempo mais ou menos de 2 a 3 meses para que o cérebro automatize o novo comportamento. Então você vai estar fazendo um treinamento para que você passe a se entregar 100% ao processo em tudo que tu fizer na tua vida, sem precisar utilizar o mindfulness. Isso vai ser natural. Então tu vai estar muito mais leve, muito mais pleno, com muito mais paz de espírito. E isso vai diminuir a tua ansiedade, a tua depressão. E diminuindo a tua ansiedade, a tua depressão, reestrutura e organiza o sistema límbico, que é o centro regulador das emoções. Reestruturando as emoções, reestrutura o humor. Reestruturando o humor, dá a base para que a tua cognição e as tuas funções executivas possam ser efetivas. Porque a nossa consciência, que são essa área mais nobre do cérebro, que é o neocórtex, né? A nossa consciência, ela está ali para tornar lógico o material do inconsciente. Esse material do inconsciente é tudo aquilo que tu acumulou de conhecimento e experiências na tua vida. Porém, se isso viesse direto para a consciência, nós não teríamos como lidar com isso. Por isso que a maioria esmagadora do nosso pensamento é implícito e inconsciente. A consciência é só uma janelinha que reestrutura e dá lógica e significação para aquele material do inconsciente. Porque se tudo fosse consciente e explícito, a gente não teria como lidar com essa demanda. Então a consciência, ela tem um fim filogeneticamente, uma função filogenética para isso. Ou seja, a consciência, as funções executivas estão ali justamente para organizar e estruturar esse material do inconsciente. Porém, quando a gente está muito desequilibrado nesse mundo das formas, nesse mundo manifestado, na nossa relação com o mundo, a gente está muito ligado a várias coisas ao mesmo tempo, não está ligado no processo, a nossa consciência ela fica muito rígida. E esse aspecto da consciência, que é de trazer lógica e significação para as coisas, que é um aspecto saudável, ele começa a ficar muito inflado, e então tu bloqueia demais o teu inconsciente. E todo aquele teu potencial intrínseco que estava lá no inconsciente, não consegue vir para a consciência. Enquanto que se o teu centro regulador da emoção, o teu centro psíquico, ele está estruturado, e o teu humor estruturado, e tu tá com uma saúde mental em dia, então as tuas funções executivas e a tua consciência, ela consegue expandir mais e dar mais vazão para o inconsciente, e trazer mais conteúdo inconsciente e mais potencial intrínseco para a consciência. E aí tu consegue aplicar isso no mundo material, consegue aplicar isso de forma prática. E o mindfulness é justamente o treino disso. E o mindfulness é a coisa mais eficaz de forma natural para fazer isso. Tu não vai precisar pagar um terapeuta, tu não vai precisar comprar remédio, não vai precisar ir em psiquiatra, apenas aplicando essas técnicas de mindfulness no médio e longo prazo. É óbvio que se tu já faz tratamento com psiquiatra, já vai do psicólogo, é importante que tu continue com o tratamento. Mas o mindfulness, ele vai te dar essa autonomia para que tu possa ter essa liberdade psíquica sem precisar de nada artificial. E como eu disse, é algo muito simples que você pode aplicar no seu dia a dia sem tempo adicional. Então era isso por esse vídeo. Eu agradeço pela atenção. Peço que você dê uma chance para o mindfulness. Confia e faz que vai dar certo. Depois volta aqui nos comentários e me conta como é que foi. E se esse vídeo fez sentido para você ou te ajudou de alguma forma, eu peço que agora você deixe o like e se inscreva no canal, pois eu vou estar semanalmente trazendo vídeos novos aqui sobre desenvolvimento humano, bem-estar e técnicas mentais. E estando inscrito no canal, você não perde nenhum desses vídeos. Então se inscreve aí, deixa o like, clica no próximo vídeo para saber o que acontece e eu te vejo por lá.